Meu querido povo de Palmas, boa noite. Bom, gente, agora já é de madrugada, mas como um bom jornalista, eu não me furto do meu dever de fazer uma análise a respeito de uma pauta, mesmo quando a noite adentra, né? Então, a gente vai analisar agora a questão que envolve a denúncia que foi recusada pela maioria dos vereadores na noite de hoje. E o que eu tenho a dizer é que eu lamento muito o que aconteceu hoje. Lamento por eles, né, pela incapacidade de alguns deles de serem inteligentes, de debater um debate saudável, em paz, dizer que eu jamais ofendi nenhum deles, eu sempre utilizei do jornalismo como fonte de trabalho a respeito do executor da política pública, ou seja, o político, o vereador, o prefeito, e eu estou sempre abordando o seu trabalho. Então, eu vou fazer uma análise muito sincera, muito educada a respeito disso. Acompanhe aqui. Antes de continuar, só a título de esclarecimento, como estamos numa pandemia, existe um decreto estadual, um decreto municipal, existem protocolos da vigilância sanitária, a capacidade de público na Câmara Municipal, respeitando esses protocolos, é de 35 pessoas sentadas. Nós estamos respeitando rigorosamente isso. Chega a ser cômico, né? Falar em capacidade de 35 pessoas sentadas, querer falar bonito para justificar uma perseguição pessoal. Sim, porque eu estava ali para utilizar a tribuna da Câmara. Quando eu entrei, a pessoa da porta me informou: o seu lugar está reservado porque eu estava agendado. Ou seja, tinha uma pessoa a mais. Não era eu, só que eu fiquei de pé. E ele fez essa observação, vocês vão ver em seguida, para no final ali ele também dar o laçaço em cima de mim. Mas ele está errado, e muito errado. Acompanhe. O meu voto pelo recebimento da denúncia é pautado dentro da legalidade do procedimento administrativo. Como foi lido pela denúncia aqui, ficou bem claro que o próprio Ministério Público já apontou fortes indícios de ato de improbidade. Apenas como um complemento ao meu voto, eu só gostaria de deixar claro que o princípio da legalidade, ele diz que o administrador não pode agir ou deixar de agir senão de acordo com a lei, na forma determinada pela lei. Também temos aqui, que pode se atrelar a esse caso, o princípio da moralidade administrativa, que exige do administrador público um comportamento ético, ele sendo aprovado, e que, fazendo pesquisas, buscando informações a respeito de casos dessa natureza, eu localizei aqui várias jurisprudências, assim como também tem jurisprudências contrárias, lógico, mas jurisprudências são formadas por entendimentos de tribunais, de julgadores, desembargadores. E como existem turmas correntes que pensam diferente, eu acho que isso caberá ao judiciário futuramente, se acaso haja o êxito de ser aprovado um parecer pelo procedimento do impeachment. Então, o meu voto é sim, teria outros fundamentos, mas vou me abster de fazer a citação e leitura até pelo tempo que já se estendeu, mas reforço pelo recebimento da denúncia. Vocês vejam que o Dr. Peterson Lobas foi o único voto coerente dentro da lei, não por votar em si, mas embasado na lei, inteligente, o que nenhum outro vereador fez. Eles fizeram um voto a partir do que eles sentem, o sentimento pessoal. Não teve nada a ver com lei, com denúncia, com fatos, com provas, com materialidade. Agora o Peterson, sim. Este, sim, é um vereador de verdade. Vereador Júnior Miquilita. Sim, pelo recebimento, não pelo não recebimento. O Júnior Miquilita é um rapaz novo, se elegeu agora, apenas pediu para que vá, né? E ficou por isso mesmo. Ele é independente, claro, né? Ele é irmão do Isaías Miquilita. É aquele tipo que é em cima do muro, mas arquivou, protegendo o prefeito. Eu vendo o Paulo fazendo a leitura, eu como fui eleito em 2016, estou no segundo mandato, vendo que eu fui eleito para a saúde do povo, o mais humilde,
o mais que precisa. O meu voto é para arquivar essa denúncia, porque eu vendo que se eu votar sim, aquele trabalho que eu fiz lá atrás, que fui no posto batendo para trazer médico, porque os cubanos foram tudo embora, e nós aqui, o nosso povo perecendo, sem médico, sem, vamos dizer, teve visita nossa ali com o Marquinhos, acho que ali no posto, investigando sem remédio. Então eu cobrei em cima dessa possibilidade, que hoje eu estou aqui para o segundo mandato, é por causa que eu fiz um bom trabalho. O povo mais carente, mais humilde, que precisa de médico, precisa de remédio, então esse vereador está em cima, ele está cobrando. A UPA, que muita gente, os diversados, falava, não vai sair. Na verdade, só um momento. Hoje eu dou parabéns para o Dr. Costa, porque faz 15 anos que eu moro em Palmas. No meu ponto de vista, eu vejo que é o melhor doutor que está sobre a saúde. Esse é o meu voto. O Laquinho também, assim, ele se perde no argumento, porque ele fez um voto a partir do que ele sente, do sentimento dele, da história dele, mas hoje nós estávamos em um ambiente jurídico, havia uma denúncia jurídica embasada em provas, indícios, materialidade, como eu já falei várias vezes, e ele, porque sabe, tal, concurso, não sei o que, médico, não sei o que, na verdade a questão dos médicos era um dos itens, haviam vários outros itens ali sendo analisados, mas o Laquinho votou realmente com o sentimento dele, apoiando o prefeito, defendendo o prefeito. Engraçado que ele é do partido da oposição maior ao prefeito, que é o MDB, ou seja, não estou entendendo mais nada como é que está funcionando essa situação toda do Laco aí, no MDB, por que ele entrou no MDB, por que ele saiu do outro partido, primeiro ele era contra o prefeito, era a favor, é muito confuso o voto do Laquinho. Mas o que eu quero tirar sobre essa questão dos médicos, que ele fala muito, é que quando os médicos cubanos foram embora, abriram vagas para concurso, teria que ter convocado concurso público. É isso que aponta o Ministério Público. Então, é vazia a argumentação de que estávamos sem médico, contratamos por licitação. Vazia e, infelizmente, um voto sem cabimento nenhum. E o povo de Palmas é que perde, né? Obrigado, senhor presidente. É uma questão, quando fala assim, em saúde pública, sempre é uma questão onde intensificam seus debates. Mas nessa questão, especificamente, eu também serei pelo arquivamento, porque em 3 exercícios, 2012, 14 e 16, foram realizados concursos públicos para médicos. Porém, esses médicos que foram aprovados, não sei por que motivo, não assim fizeram essa contratação. Então, diante dessa perspectiva, ficou em vacância esse cargo. E como a saúde pública é uma questão de extrema necessidade, não pode deixar a população sem médicos. Então, diante de toda essa questão, ocorreram esse chamamento público, que através de empresas que fizeram, que posteriormente a Prefeitura fez toda essa contratação, e vale deixar bem claro que esses valores estipulados passou-se por critério de análise do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e ainda passou pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, diante dessas análises, com certeza não há nada de errado. E rapidamente, senhor presidente, eu quero deixar minha nota de repúdio por quem fez essa denúncia, porque eu não sei como que eu vou dominar, porque esse indivíduo, recentemente ele pegou e expôs algumas fotos minhas particulares, em rede social, Como que ele não tem nada para fazer, ele digamos assim, como estamos falando de saúde, ele é literalmente um câncer em Palmas. O senhor mesmo que está gravando, o senhor é um câncer em Palmas, grave bem isso. Então, me desculpa esse meu desabafo, mas tem pessoas que torcem pelo mal de Palmas. 2 vezes o senhor foi defenestrado pelas urnas. 2 vezes o povo não quis o senhor como legislador. E o senhor tem essa cara de pau de ficar falando mal dos outros. Então, a minha votação é para o arquivamento, senhor presidente. O Paulo Banac dá pena dele. Eu tenho pena dele
Porque como é que eu vou odiar uma pessoa assim? Não tem nem como odiar uma pessoa assim. Você vê ódio nele, mas eu não tenho por que odiar ele. Eu até perdoo ele pela incapacidade dele de enxergar as coisas como vida política, poder público, como uma situação em que envolve um vereador, um prefeito e a atuação dele. A primeira coisa que eu quero levantar sobre essa situação que o Paulo Banac está falando aí é sobre que teve concurso e que ninguém assumiu em 2016. Gente, o governo Cosmos começou em 2017. Nós estamos falando de uma gestão pública que ele está defendendo falando de 2016, sendo que 2017 deveria ter feito concurso público, que é a premissa maior da administração pública, que evoca os princípios maiores da administração pública. E, de novo, é mais um vereador ali que se focou somente na questão do médico, sendo que haviam vários outros itens da denúncia, mas ele ficou só nos médicos. Claro, eles ficam só no médico porque eles não sabem nem o que falar. E o Paulo Banac, infelizmente, é um vereador que hoje ele assinou o atestado de incompetência dele enquanto vereador. Infelizmente, hoje ele acabou de assinar esse atestado. Por quê? Vou dizer para vocês agora. Porque ele começa falando, né, em fotos que eu publiquei, gente, em plena pandemia, o povo sofrendo e o bonito me vai viajar com a família, sabe? Ai, férias, não existe férias no meio do ano legislativo, sabe? Quer dizer, o cara comete um erro, eu recebi como denúncia a foto, publiquei sim, porque é meu dever jornalístico, só que ele, enquanto político, ele deveria saber que ele está sujeito a críticas devido à sua função pública. E não são críticas pessoais, são críticas devido à função pública dele. Como é que um vereador vai viajar no meio de uma pandemia, no meio do mandato legislativo dele, sendo que as férias legislativas são em janeiro, sabe? Então essa situação cai por terra, essa argumentação dele, no sentido de alegar que existe algo pessoal quando eu publico uma foto de um político que abandona a cidade, abandona o povo, abandona os próprios eleitores para ir passear na praia, né? Que beleza! E ainda vem aqui se queimar porque eu publiquei a foto que recebi como denúncia do povo. Só que teve outra coisa também aqui, outra situação. Ele me ofendeu frontalmente a minha honra, a minha moral, dizendo que eu sou um câncer para a sociedade, um câncer para Palmas e tal, quando na verdade eu já fiz antes essa análise sobre ser câncer. Imaginemos que Palmas é um organismo vivo, que o povo são as células de Palmas, né? Então as células elas podem até ficar doentes. Existe o câncer, que massacra as células, e existe a vacina, que ajuda as células, ou seja, ajuda o povo. Então, quem seria eu na ordem do dia? O câncer ou a vacina? E aí, por fim, Paulo Banac ainda, sabe, para concluir a assinatura de atestado de incompetência política dele, ele pega, enquanto vereador, obviamente, né? Ele pega e vem falar em eleição, que por 2 vezes eu fui rejeitado. Gente, em 2004, eu recém tinha chegado em Palmas, fui candidato, fiz 71 votos, não tinha nem Facebook, não tinha nada. Eu saí vitorioso daquela eleição com 71 votos, que gente que gastou dinheiro na política hoje não fez 50 votos. Vem falar, eu saí vitorioso em 2004. Nós estamos falando de 17 anos atrás. E que vitória! Eu sou muito feliz, sabe por quê? Porque eu não compro voto. Agora, em 2020, eu não sei quantos votos ele fez, o pessoal falou em 660, eu fiz 553 votos, só que eu não sou suspeito de compra de votos. Eu não respondo processo por suspeita de compra de votos. Os trovões estão aí, estão ouvindo, né? A chuva está aí. Não respondo processo por suspeita de compra de votos. Ele responde. Então ele vem comparar votação, num momento sério como esse, jurídico. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores aqui presentes, as pessoas nas cadeiras. O meu voto é pelo arquivamento da referida denúncia, porque me tornei vereadora há poucos meses, né? Então, em 2019, eu não fazia parte dessa casa, beleza? E não tenho conhecimento que existiam essas irregularidades citadas na denúncia, na época. Então, meu voto é pelo arquivamento da denúncia. Aí a luz acabou e a chuva veio, o vento veio.
e nós estamos de volta aqui para concluir essa reportagem. Ainda é madrugada e eu quero que todos vejam a reportagem pela manhã. Mas a vereadora Ana Maria vem e diz que não tinha conhecimento das denúncias, não tinha e não tem, né? Na verdade, o papel do vereador ele não se estende somente ao mandato, mas sim a tudo que chega em suas mãos. Então a vereadora Ana Maria perdeu a chance de ficar quieta, né? Porque ela poderia não ter dito nada do que ter dito isso. Os atos do vereador estão diante daquilo que a eles está em vistas. Ou seja, o processo estava em vistas da vereadora Ana Maria. Se não tinha conhecimento, deveria ter estudado o processo, porque estava em votação para ela agora. E era um processo complexo, mas um processo inteiro que somente quem sabe legislar deveria estar ali na cadeira e analisando um processo. Que pena, vereadora. A senhora poderia ter demonstrado ontem a sua capacidade legislativa, capacidade de legislar. Saudações aos senhores vereadores, meus colegas, saudações ao senhor vice-prefeito que está presente, saudações a Suzy do gabinete, saudações ao Zequinha, saudações a toda a população, a todo o povo que está sentado aqui. Para mim é uma honra estar falando hoje com uma casa cheia. Então, o meu voto é por não recebimento da denúncia e o arquivamento. O vereador Branco, nas suas saudações, ele já disse a que veio, né? Ele está saudando todo mundo e tal, e falando sobre a casa cheia. Na verdade, a casa cheia foi causada devido à denúncia. A denúncia feita por mim, e por isso a casa estava cheia do lado de dentro e do lado de fora, tá, Branco? Então, sequer saudou a pessoa que estava na tribuna. Que educação, hein, rapaz? Então, cada voto, sempre quando eu voto alguma coisa, eu dou um parecer ao povo. Então, vamos lá. O fato que foi provado pela legislação anterior e esse não considerava um fato relevante para os vereadores que estavam naquele período. Outra coisa, mesmo considerando eventuais irregularidades, indica de que não houve uso de má-fé, que não houve o benefício para o prefeito ou para algum servidor investido naquele momento. Mesmo sendo a atribuição dos atuais vereadores, os fatos ocorridos anteriormente, a função principal dos vereadores é legislar e fiscalizar no exercício do seu mandato. Fiscalizar o prefeito no exercício da sua função como vereador. Os atos praticados por esse denunciante foram corriqueiros ao longo dos 4 anos, habituais, da hora de batida e procurando coisas para atrapalhar o andamento da administração. E sem muito fundamento, indicando uma ação clara de natureza política. Então, pessoal, nós não precisamos entrar numa briga política, está claro isso. Precisamos que a cidade ande, que o nosso município vai para frente. Agora vamos parar com impeachment, e daí? Um ano parado não vai vir. O que os deputados vão mandar com a cidade parada? Deixe o prefeito e o vice trabalhar e o nosso desenvolvimento. Os meus amigos que morreram. Por favor, gente, não tem. Nós não estamos falando em Covid, por favor. E assim, vamos, para que nós parar o município? Para quê? Entrar no impeachment. É que está claro. Eu não estava na casa, não cabe a mim votar isso. Conclua, vereador, por favor. E tem que. Oi? Foi concluir mais um minuto isso. Mais um minuto. E eu quero vou dizer a todos vocês que estão escutando hoje na rádio, o meu voto é sempre para o desenvolvimento do município. A todos vocês que estão aqui, até conversei, tem pessoas do meu bairro, eu estou sempre disponível. Vocês sabem onde me achar, o que precisar para buscar as verificações para vocês junto ao executivo, eu estou lá. E ele, esse denunciante, colocou coisas no Face, falando, eu quero pedir mais respeito a eles, e tenho certeza, tenho honra, tenho dignidade, e vou sair daqui de cabeça erguida e sei que votei certo. Gente, esse vereador Branco, ele é muito perdido. Primeiro, ele faz um juízo, ou seja, ele faz um julgamento, mas ele não estava ali para julgar o processo, porque o julgamento viria depois, quando da instrução do processo, aí sim deveria ser julgado. Então ele pega e faz uma análise, dizendo que não viu nada ali,
Aí o vereador está lendo alguma coisa que eu nem sei se foi escrita por ele. Tá? Só que essa questão, ele fez um julgamento ali. Ele fez uma análise de julgamento que, na verdade, deveria ter sido instruído no processo. Por que ele não instruiu o processo, então? Ele não estava ali para julgar agora. Ele estava ali para apenas dar o seu voto e embasar o seu voto. Mas a sua base não era para ser nesses termos como ele está usando ali, dizendo que o processo indica que não... Como que indica que não houve má fé se não houve a instrução do processo? Só indicaria se houve ou não houve má fé se tivesse havido a instrução do processo, que seria depois dessa aprovação de hoje. Então isso é muito complicado. Então isso é muito complicado quando um vereador confunde tudo, traz um parecer ali prontinho, sendo lido, que nem sabemos se foi ele mesmo que fez esse parecer. Ele já pula do julgamento, que não era para ter julgado nada naquele momento, para falar de mim. Ou seja, quem que está fazendo politicagem? Eu repito, esse tipo de gente faz política de 2 em 2 anos. Eu não faço política, eu defendo o povo. E fiquei 4 anos e estou aqui ainda defendendo o povo. Isso não tem nada a ver com política, tem nada a ver de corriqueiro. Ele está chamando de corriqueiro, sabe o quê? A necessidade de vocês, do povo. Ele chama de corriqueiro. Ele chama de corriqueiro as mortes da Covid-19 que eu tanto denunciei. E aí ele diz que não tem muito fundamento todas as provas, todas as entrevistas do povo. Está ofendendo quem? A mim ou ao povo? A mim ou a vocês que todos os dias estão me chamando? Dizendo que não tem fundamento. Ah, me poupe, vereador. Me poupe, porque o povo precisa mais do que isso do senhor. Precisa mesmo. A questão do jovem que reclamou sobre seus amigos que morreram. E ele disse que não estamos falando de Covid. Ele mistura tudo, gente. Claro que estão falando de Covid, claro que estão falando da gestão, claro que nós estamos falando da ausência dos postos de saúde que estão na denúncia, estamos falando da UPA que está na denúncia, da questão da saúde que está na denúncia. Como que não estão falando da Covid? Mas olha, vereador, você tem que aprender muito ainda para estar sentado nessa cadeira aí. Você só está sentado nessa cadeira aí, sabemos por quê. Pelo amor de Deus, olha o que esse cara está falando. Que coloquei coisa no Face, que ele não tá ali para fazer política, mas olha o blá 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 dele, isso não é política. Não, só um pouquinho, gente. É difícil assim. Palmas está perdida com vereadores desse tipo. É complicado. Assim, ó, vou desenhar para ti, vereador. Eu tenho o direito e o dever de trabalhar da forma que convier, desde que eu respeite a integridade moral dos senhores, a integridade pessoal. Mas os senhores estão perdidos. E o senhor, muito mais, viu? É complicado. Complicado para o povo de Palmas, né? Vereador Marcos. Senhor presidente, minha saudação aos senhores, demais vereadores, vereadora Ana, as pessoas que aqui se encontram no plenário. Antes de manifestar o meu voto, mas devo justificar por quê. Fui citado, como vocês devem ter observado no processo, fui citado e me sinto no direito de fazer essa defesa diante das pessoas. Porque muitas vezes meu nome ele foi citado e ninguém sabe de fato o porquê está sendo citado no processo. Mas dizer que sou favorável pelo recebimento da denúncia. Mas não é pelo senhor Rodrigo. Isso é pela legalidade do processo. Pode gravar, faço questão, porque eu costumo falar olhando nos olhos. Eu não me escondo atrás de teclado. Olha, o vereador Marcos foi citado no processo e ele fez questão de apontar para mim e dizer não é pelo senhor, não é pelo senhor. Mas você acha que o processo é por mim? O que eu ganho apresentando um processo desse? O que eu ganho perdendo dias e noites de meu tempo, de minha família apresentando um processo desse, se fosse por mim? Claro que não é por mim, homem velho, é pelo povo, óbvio. Mas isso chega a parecer ridículo, uma postura dessas. E seu nome foi citado devido ao promotor ter citado o senhor, não eu. Eu já havia até esquecido. Mas parece que você não entendeu todas as vezes que eu chamei você no WhatsApp, conversei, expliquei, mandei áudio, não entendeu nada. Não entendeu nada. Isso aí é meio complicado porque o senhor é um vereador experiente. Deveria compreender certas questões. Mas não. Foi ali preparado. Eu até já havia ouvido pessoas, amigos, falar que você ia preparado para me massacrar, que não sei o quê. Como se eu tivesse culpa daquilo que o senhor está respondendo pelo Ministério Público e não por mim.
E me sinto no papel constitucional e legítimo. Mandato esse que pela terceira vez estou aqui. E se estou aqui pelo terceiro mandato é porque foi merecido. E ainda o senhor não chegou lá. E de fato, o senhor presidente, gostaria de pedir silêncio. E de fato, senhor presidente, gostaria aqui de prestar esclarecimento à população, porque no processo, quando o senhor Rodrigo apresentou essa denúncia no ano de 2020, o que é ano eleitoral? Qual o entendimento legal? Como citou o Dr. Petri, há várias jurisprudências acerca de fatos como esse. Até porque ano eleitoral pode ser a partir do dia 1º de janeiro. Subentende-se que qualquer ato acontecido ou realizado por parte da administração pública naquele período seja considerado propaganda eleitoral antecipada. Só para que as pessoas possam entender. E ali, quando eu era presidente, nós questionávamos em relação à denúncia apresentada por esse cidadão, que naquela oportunidade já tentavam fazer dessa casa o seu palanque eleitoral, que foi comprovado depois, porque foi candidato, e é comprovado que foi candidato também ao Legislativo, pleiteando uma cadeira a esta casa, justamente, senhor Rodrigo Ribeiro. E até pode citar lá no seu blog, falar o que o senhor bem entender, porque por mim, o que o senhor fala não tem importância alguma. Então é importante que se diga isso e que o senhor saiba isso por as minhas palavras olhando para mim. Pode gravar atentamente. E inclusive autorizo o senhor a usar essas imagens. Senhor presidente, quando você fala em jornalismo, que é o que defende aqui o cidadão, dizendo que ele é jornalista, que ele informa as pessoas, o que é jornalismo? O jornalismo, ele tem a obrigação de informar acerca, então aqui não informa, ele só busca para vocês ouviram que havia até carros aí na rua, carro de som, incitando a população contra os vereadores, o que é um crime também, o que o senhor faz, até porque você coloca em risco a segurança e a integridade física dos próprios vereadores. O senhor deve admitir isso. E depois o senhor está livre aí na tribuna para me reprimir, ou se quiser debater, estarei aqui na sua presença, até porque gosto do debate. Mas acerca disso, senhor presidente, para finalizar o meu voto e dizer em relação ao processo, quando citam o meu nome aqui, colocando em enquete a nossa legitimidade e também a nossa honestidade acerca do fato, em relação ao processo aqui apresentado pelo senhor Rodrigo, é lógico, a Câmara naquela oportunidade analisou, não se furtou de fazer o seu papel constitucional, ninguém quis beneficiar o prefeito ou esse ou aquele por medo, por coação ou por nada. Nós simplesmente cumprimos com o papel, até porque nós também poderíamos responder pelo fato, e até digo isso, fato esse, se a Câmara aceitasse ou não aceitasse a denúncia apresentada pelo senhor. Em relação à prática de inexigibilidade, que é costumeira, infelizmente, em todo o nosso país, porque você não pode deixar uma população padecer, que o senhor também tem conhecimento disso, então quando o senhor pensar, de fato, em trazer denúncias, não pense na sua promoção pessoal, pense de fato atender o interesse coletivo, que é o que o senhor não pensa. Mas infelizmente, já que o senhor veio até aqui, eu não gostaria de estar dizendo, mas me cansei de ficar ouvindo meu nome sendo citado pelo senhor por fatos, como se nós estivéssemos acobertando algum fato. Nunca acobertamos nada aqui nessa casa, até trouxemos tantas, essas e outras denúncias aqui nessa casa, em relação àquela oportunidade, quem sabe em 2019, pela contratação e pelos valores apresentados, e pela contratação por inexigibilidade dos profissionais médicos. Foi questionado, então a casa nunca se furtou de cumprir com o seu papel constitucional. Por isso, nesse momento, como já manifestei, sou a favor, sim, do recebimento da denúncia, mas não porque o senhor pediu, não porque o senhor está incitando as pessoas, mas pela legalidade do fato. E respondo pelo meu voto, e sei que também posso responder de acordo com o que eu votar aqui nessa noite, mas não pelo que o senhor pensa ou o que o senhor quer, mas pela legalidade do fato, pela justiça existente. E dentro desse processo que nós estamos aqui para finalizar, senhor presidente, quero dizer ao senhor que, antes de encerrar essa sessão, em qualquer denúncia que for apresentada aqui nessa casa, não seja feita. Um dia, talvez até respeite o senhor, mas se o senhor apresentar algum fato contundente, mas que não seja candidato, porque para mim, quem pensa apenas em promoção pessoal, não pensa na coletividade, sim nos seus interesses pessoais. Muito obrigado, senhor presidente. Escondesse atrás de teclado, atrás de computador, de celular, eu não estaria presente na Câmara. Eu estava ali, olhando nos seus olhos. Eu encontro o senhor em qualquer lugar na cidade e não tenho problema nenhum em olhar nos seus olhos, em conversar,
Só que, sabe, quando eu faço uma pauta, todo mundo foge. Em Palmas, todo mundo foge. Em outras cidades, me procuram, oferecem entrevista. E aí eu é que sou a pessoa que não olha nos olhos, que não sei o quê. Quem foge? O político foge. Eu sou representante do povo, não recebo para isso, não estou na Câmara, vocês estão. Vocês têm o dever de me procurar e dizer, olha, eu quero me manifestar. E eu tenho falado isso em todas as lives. Me procurem, se manifestem. Olhem nos meus olhos. Por covardia, não. Aí, quando eu estou lá presente, querem dar um showzinho, me ofender, dar de dedo, falar coisa, olhar nos teus olhos. Pare, homem. Não é para isso que você está ali. Não se atém ao mérito, não se atém ao objeto da pauta, foge completamente da pauta, fala em palanque eleitoral, mas o que ele faz ali dentro da Câmara o tempo todo, se não um baita palanque eleitoral, muitas vezes eloquente, outras vezes gritando, outras vezes chamando e falando. E eu mesmo tenho vídeos do vereador tendo esse tipo de postura, e aí vem dizer que eu fazia palanque eleitoral. Eu estou na rua, do lado do povo, atendendo o povo, resolvendo problemas da população, e o vereador vem dizer isso de mim, sabe? É realmente assim, eu não consigo entender como ele faz esse tipo de indagação e ainda vem fazer uma defesa para o povo, mesma defesa que fez nos autos do processo, nos autos da notícia de fato, em que gerou a recomendação administrativa do Ministério Público, e o próprio promotor não aceitou essa resposta. Aí ele vem responder isso para o povo? Mas o promotor, que é conhecedor da lei, do direito, não aceita. Aí ele quer o quê? Engambelar o povo com a mesma resposta? Não, né? Não, né? Não. Ele pode tentar enganar o povo, mas a mim ele não engana. O carro de som passando na rua, escutou, não incitei ninguém a colocar em risco a segurança do vereador. Eu chamei o povo a exercer o seu direito democrático e quer que eu admita o quê? E ainda fala que eu cometi um crime? Olha, acusar outra pessoa de cometer crimes é crime, hein? Cuidado, porque eu não tenho que admitir nada. Vou mostrar para vocês a fala que eu fiz durante o carro de som, para vocês verem se eu incitei alguma coisa. Gente, em que ano, em que século vocês estão vivendo? Ainda mais depois dos atos de protesto pacíficos que o povo todo presenciou no dia 7 de setembro, o senhor vem dizer que eu, convidar 200, 300 pessoas, que lá tinha o quê? Não tinha mais que 100 pessoas, e olhe lá se tinha 100 pessoas, não chegou a 100 pessoas, vem dizer que eu estava cometendo crime contra a segurança dos vereadores, convidando o povo para estar presente na casa do povo. Não, aí o senhor se perdeu mesmo nos seus argumentos. Queria me xingar, mas não tinha argumentos. É isso que eu tenho a dizer. Amigos, amigas do bairro São Francisco, aqui quem fala é o seu amigo Rodrigo João Pimenta. Estou aqui para convidar vocês para estar na Câmara de Vereadores segunda-feira, 19 horas, onde será votado a proposta de cassação do prefeito de Palmas. E é o povo de Palmas que vai fazer pressão para que seu vereador vote sim. Esteja na Câmara segunda. O Marcos Gomes então conclui novamente na retórica de que o seu nome foi exposto, Gente, sabe o que ocorreu? O Ministério Público analisou uma história que eu já havia esquecido. Quem expôs o nome foi o Ministério Público. Ele deu à mídia a possibilidade de tratar os fatos. E assim, ele fala tanto que eu incitei o povo estava lá, do lado de dentro, do lado de fora. Houve alguma desordem? Houve alguma questão de que colocasse em risco a segurança dos vereadores, como ele tanto falou ali? Não. E ele fala tanto em promoção pessoal e tudo, mas foi ele próprio que falou por diversas vezes que não concorreria a vereador. Então, além de ter faltado com a verdade naquele momento, que disse que não concorreria a vereador, ele estava ali fazendo sim um discurso, como sempre faz, um discurso, vem acusar a mim, só que eu não sou vereador. Eu sou do povo, estou com o povo, não existe promoção pessoal quando se tem uma denúncia com fatos contundentes, com provas, com materialidade, com indícios.
Não existe promoção pessoal. Existe sim a inteligência de um cidadão que não é vereador. Ou seja, qualquer cidadão que vier trazer uma denúncia desta forma e elaborada desta forma, será visto como alguém que queira se promover pessoalmente. Como eles querem que o povo vá até a casa do povo, que o povo use a tribuna livre, se quando não estiver de acordo com os preceitos deles, então eles chamarão de promoção pessoal. E vou votar de acordo com aquilo que eu fui eleito para estar aqui nessa casa hoje, aqui, que é de legislar e fiscalizar, né? O meu voto não significa nenhuma condenação, nenhuma acusação e nem alegar que alguém fez isso ou aquilo de ilegal. Não. Voto com a minha consciência. Voto porque acho que meu voto é pelo recebimento da denúncia. E se eu tivesse sentado no lugar do prefeito, eu gostaria que o resultado dessa votação hoje fosse dessa maneira, para que eu tivesse o meu direito de defesa, o meu direito do contraditório, né? Então, o meu voto, pessoal, é por isso só, né? Para dar o direito de defesa daquele que está sendo denunciado. Eu acho realmente, não vejo que não houve nenhuma ilegalidade nesse processo. Já fui secretário de saúde, sei como funcionam as coisas, esses contratos emergenciais. A saúde não pode parar, né? Esperar 30, 60, 90 dias para fazer uma licitação é muito tempo, enquanto as pessoas estão esperando lá o médico. Então eu vejo com tranquilidade, voto com tranquilidade isso. Sou amigo de várias pessoas que estão aqui, que trabalham na prefeitura. Não sou inimigo pessoal do prefeito, né? Faço uma política de respeito, coisa que o senhor não sabe o que é isso. Tanto é que todas as pessoas que aqui pediram o uso da palavra da tribuna livre, aguardaram sentadinho ali, esperando o momento de ser chamado para fazer uso da tribuna. O senhor já se apropriou da tribuna aí. Quis usar um lugar que está devidamente ali interditado, marcado com a fita, não respeitando. Infelizmente, o senhor não sabe o que é respeito. Então, meu voto é pelo recebimento. Aí eu tenho que concordar com o vereador José Maria que o voto dele foi um voto que deveria ter sido o voto de todos os outros. Mas depois ele se perde um pouco. Só que na questão, na matéria do voto, é isso mesmo. O voto não é para defender nem condenar, como fez o Branco, como fez outros ali e tal. Se perderam completamente. Era para ser um voto límpido, transparente, como foi o do presidente da Câmara. Que é isso. Ele foi claro nessa questão. Depois ele se perde. Analisar a saúde, que não sei o que. Gente, não é só saúde esse processo. Eles ignoraram completamente todos os outros fatos que não era para ter relevado nesse momento. Era para votar sim ou não. Não, daí eles vão falar ali um monte de coisa. Não tinha a ver. O voto era para ser no sim e no não, porque depois seria análise, e não agora. Não, porque eu já fui secretário de saúde. Então, o que interessa isso para o mérito? Sabe, gente? Os vereadores precisam aprender muito para estar ali, usando a cadeira nobre do povo. Não sabem, nem mesmo o presidente, nesse sentido. Não sabe, perde. Perde por não aprender a fazer a coisa certa. É uma política de respeito. Eles confundem toda uma postura jornalística, uma postura crítica, uma postura editorial, que talvez eles não sabem o que é. Na cidade de Palmas, eles não conhecem esse tipo de postura. Então, eles falam que isso é falta de respeito. Falta de respeito é o que aconteceu comigo ontem. Só que eles não conseguem entender. Eles não têm capacidade para esse entendimento. Não têm discernimento para esse entendimento. Criado da tribuna. Não procede a situação. Porque no meu pedido eu iria falar antes da leitura da denúncia. E eu pensei que me seria dada a palavra, então, depois da leitura. Por isso estava me organizando. E a 2, que da mesma forma, eu como jornalista tenho o direito de estar onde eu quiser, dentro da casa do povo, para fazer a melhor imagem. Eu estava ao vivo mostrando a situação, ou seja, ele faltou completamente com respeito ao cidadão representante do povo, ao cidadão jornalista, a questão que eu estava ali preparado para fazer
e protocolei vários ofícios requerendo requerendo a possibilidade de falar antes da leitura da denúncia, o que seria comum, mas como nunca teve um pedido de impeachment na Câmara, eles não sabem nem como lidar, não sabem nem como dar a palavra para quem vai lá fazer a defesa da sua própria denúncia. Eles agiram completamente pisando na democracia, pisando nos direitos, tanto é que eu só estava lá ontem à noite devido a uma medida liminar, por determinação judicial, devido a uma recomendação administrativa de um Ministério Público. Senão sequer eu estaria ali, porque eles não autorizaram. Eles acharam que simplesmente rasgariam um regimento e pronto. Não. Porque eu só estava ali naquela noite devido a uma medida liminar, devido a uma autorização de juiz, determinação judicial, recomendação administrativa do Ministério Público, porque eles não respeitaram o regimento da Câmara. E eles querem descontar em mim. Ah, me poupe, né, presidente? Isso fica feio e não é para mim. A postura da maioria de vocês ficou muito feia. Sobre cadeira. Gente, que falta de respeito, sabe? Para com o povo. Eu estava ali para usar a tribuna e me foi avisado na portaria que a minha cadeira estaria reservada. Aí eu chego lá, não tem cadeira para mim. Eles queriam que eu ficasse de pé a sessão inteira. Até que um servidor gentilmente me ofereceu uma cadeira móvel, depois de toda a confusão gerada. Ora, se tinha cadeira sim, cadeira não, cadeira sim, cadeira não, tinha 2 cadeiras não, eu queria sentar numa, porque eu achei que eu tinha uma cadeira para mim. Não, aí ele quer usar o fato para me expor, mas você precisa mais que isso, porque isso é muito mesquinho vindo de um presidente de Câmara de Vereadores. Não ter um lugar reservado para a pessoa que vai usar a tribuna. E aí ainda pior, da própria tribuna, usar o fato para tentar menosprezar a presença desse cidadão. Ficou muito feio tudo isso, infelizmente. Então, na tribuna e tirem suas próprias conclusões de quem ofende e quem está ali para defender tão e somente a democracia, o povo e os princípios que movem um cidadão de bem. 5 votos pelo equivalente, vereador Júnior, vereador Laco, vereador Paulo, vereador Ana e vereador Branco. 3 votos pelo recebimento, vereador Peterson, vereador Marquinhos e vereador José Maria. Então o resultado da votação é pelo arquivamento da denúncia. Assunto encerrado. Excelentíssimo senhor José Maria de Araújo Perpétuo Filho, presidente do Poder Legislativo Palmense, ao saudá-lo, saúdo também aos demais vereadores desta Casa de Leis. Ilustríssima senhora, vereadora Ana Maria da Rosa Serafim, ao saudá-la, saúdo também a todas as mulheres palmenses. Gênero humano que deve ser lembrado diariamente como digno de lutas pelos direitos das mulheres, nesta sociedade tão desigual, em que os índices de desemprego para as mulheres são tão altos, em que os índices de mortalidade materna só aumentam, em que as mulheres são vítimas constantes de casos de feminicídio e violência contra as mulheres. Colegas da imprensa, amigas e amigos, ouvintes da radiodifusão e das redes sociais, meu querido povo de Palmas, que se encontra aqui dentro e do lado de fora, minha amada esposa Graziela, que está em casa com meu filho Charles, minha amada filha Roberta, que está em Chapecó, cursando psicologia. Quando eu ainda estava cursando Direito em Canoinhas, Santa Catarina, antes mesmo de voltar para Palmas, conheci 3 livros que me acompanham até os dias de hoje. O primeiro deles é a Constituição da República Federativa do Brasil, esteio da democracia brasileira. Através desta Carta Magna, o brasileiro pôde ter sua segurança resguardada. O segundo livro regra a vida civil e civilidade. Estou falando do Código Civil Brasileiro. Presente no cotidiano de todas as pessoas, o direito civil é provavelmente a área mais complexa e extensa do direito do Brasil, abordando todas as questões jurídicas de pessoas naturais e físicas da esfera privada. O terceiro livro é o Código Penal, um conjunto de normas jurídicas que tem por objetivo determinar e regulamentar os atos considerados pelo legislador como infrações penais. Só que tem um livro que não me acompanha somente desde a faculdade, sim toda a minha vida. Quando aprendi a ler, minha mãe me presenteou com este livro. É a Palavra de Deus. Nela eu confio para seguir minha vida. A primeira coisa que aprendi com esse livro foi amar a todas as pessoas como Deus me ama.
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse livro aprendi muitas coisas, mas lembro que em Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18, tem um ensinamento para esse momento. Quem de nós é sábio e inteligente? Pois mostre com boa conduta suas obras impregnadas de mansidão e sabedoria. Mas se tendes no coração ciúme, amargo e ambição, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Esta é a sabedoria que vem do alto. É uma sabedoria terrena, humana e diabólica. Onde houver ciúme e ambição, haverá também perturbação e toda espécie de obras más. Mas a sabedoria do alto é primeiro pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz, para quem pratica a paz. E eu completo: praticar a paz é esconder a verdade? Quando alguém busca a justiça, apresentando uma denúncia verdadeira e é atacado por outro que antes negou este direito à justiça, quem está ignorando a paz? A denúncia que os senhores têm em mãos é grave, mas consistente de provas. Suposto crime de improbidade devido à possível contratação ilegal de médicos. O Ministério Público já investiga isso com profundidade, mas a vocês cabe cumprir seu dever de vereador. Por causa disso, minhas páginas ficaram bloqueadas ilegalmente por anos. Fui bloqueado por questionar se o prefeito poderia ser preso por supostas contratações milionárias ilegais de médicos. Por conta disso, respondi a vários processos. Absolvido de todos, restando apenas um criminal, ao qual ainda serei julgado. É lícito a um jornalista fazer suposições a respeito de denúncia recebidas sobre a vida dos políticos? Uma desembargadora, em outro processo em que fui absolvido, já confirmou que é lícito. E é a própria lei de licitações que traz a possibilidade de prisão de quem violar o princípio da inexigibilidade de licitação, tema desta questão. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, prestem muita atenção no que eu vou lhes dizer. O artigo 220 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores é taxativo quanto às faltas contra a ética e ao decoro parlamentar do vereador no exercício do seu mandato. Ainda mais na linha C do inciso 1º desse artigo, que diz quanto às normas de conduta nas sessões de trabalho da Câmara. Ou seja, deixar de comunicar e denunciar da tribuna da Câmara ou por outras formas condizentes com a lei todo e qualquer ato ilícito civil, penal ou administrativo ocorrido no âmbito da administração pública, bem como casos de inobservância deste código de que vier a tomar conhecimento. Denunciar é fazer de tudo para cumprir a lei e seu dever, inclusive aprovar uma denúncia com provas, indícios e materialidade. Do contrário, são os senhores que podem ser denunciados. É por isso que precisamos, neste momento, da responsabilidade dos senhores como representantes legítimos do povo e da democracia. A investigação já em curso pelo Ministério Público poderá culminar com uma investigação criminal que cabe ao juiz decidir se houve prática de crime ou ilícito civil, enquanto que a investigação da Câmara, uma CPI, vai indicar se houve ou não infração administrativa. Quem julga a infração criminal é o juiz, e quem julga a infração administrativa é a Câmara de Vereadores. O juiz poderá condenar o prefeito à pena de prisão, mas é a Câmara de Vereadores que pode condenar o prefeito à perda de seu mandato. Por outro lado, senhoras e senhores, caso a Câmara concluir pelo arquivamento, após o processo de investigação, a transparência terá sido garantida, sem manchar a democracia e os maiores preceitos da Constituição Federal de 1988. Senhor presidente, senhores vereadores, sei o quanto os senhores são defensores da democracia, mas hoje em dia está tão banal falar em democracia, não é? Só que democracia é o poder que emana do povo, representa a importância do equilíbrio entre os poderes, o sistema de freios e contrapesos. Cada um dos senhores precisa entender o quanto de esperanças seus eleitores depositaram nos senhores. Muitos deles estão aqui dentro e ali fora, também escutando o rádio, assistindo pela internet, em suas casas, depois de um dia suado de trabalho e pouca valorização. É trabalhoso fiscalizar, mas antes de tudo, é o que mantém o poder executivo, chefiado pelo prefeito, nos trilhos. O executivo não é o prefeito. Este passa, mas a instituição da prefeitura deve ser preservada sob total responsabilidade dos senhores e de todo cidadão na hora do voto.
e de todo jornalista que faz pautas investigativas sobre o poder público. Quero me dirigir agora ao vereador Marcos Gomes, um homem de rigores nos discursos, sempre combatendo o prefeito. Já publiquei, com orgulho, vídeos do senhor no mais alto nível do contraditório ao chefe do Poder Executivo Municipal. Não acredito mesmo que seu ato de não ter colocado em votação essa denúncia tenha sido por má fé. Ao contrário, a ausência de uma orientação mais técnica, somado à pressão dos colegas e à vontade de acertar, o levou ao erro. Mas também não pense que sou o culpado por este momento. Sim, o senhor foi o responsável pelo arquivamento, e para todos os nossos atos há consequências. Mas não fui eu responsável pelo fato de o senhor estar agora respondendo ao processo. O Ministério Público atuante é assim, nada passa ao seu pente fino. Por isso eu consagro diante dos braços do povo o senhor, guerreiro, aguerrido, lutador em defesa da democracia, que conhece a história e batalha desde os bancos acadêmicos. Peço desculpas públicas, caso lhe tenha ofendido no calor do momento, e peço coerência em seu voto. Dona Maria, digo mesmo, começou agora. Miquelita Júnior, irmão do grande Isaías Miquelita, também começou agora. Senhor Laco, homem do povo, cresceu na política e agora precisa dar o salto máximo para a democracia, mas também está falhando. Dr. Peterson Lobas, advogado, conhecedor da lei, sei o quanto deve ser estudado este processo e sei o quanto pode estar preparado, não só para aprovar essa denúncia, mas também para analisar o seu mérito. Senhoras e senhores, meu querido povo de Palmas, eu não vou parar por aqui. Sou homem do povo, estou pelo povo, minha luta é pelo povo. Por isso que eu peço aos senhores, unam-se a mim. Ainda dá tempo de fazer justiça. Não a justiça que espancou o jovem Alisson Mateus Santos Rocha, que está do lado de fora, pronto para encarar o povo de cabeça erguida. Injustiçado, ele enfrentou a justiça ao lado de sua mãe, e a própria justiça arquivou o processo, declarando-o inocente de todas as acusações que sofreu. Tendo a justiça feita com Alisson, e eu tendo sido o único que o ajudou quando ele mais precisava, seguido pelo advogado Dr. Victor Ramon Dresch, é que eu o uso como exemplo de vida para sugerir aos senhores que lhe convoquem para lhe conceder uma moção de aplausos devido a tudo que ele passou. Fica aqui a minha sugestão. Vejo muita gente do povo dizendo que não se deve pensar em denunciar o prefeito, mesmo se ele fosse culpado, mas vejo uma multidão querendo ver a justiça sendo feita. Só que, diante de tudo, me resta uma indagação. Que justiça do povo é esta que incrimina um inocente e tenta inocentar um suposto culpado? A resposta está em suas mãos. Eu sou o Rodrigo Corribeiro, Rodrigo João Pimenta de Palmas e do sudoeste do Paraná. E eu estou com vocês. Muito obrigado, boa noite.